A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Vivendo em Segurança. Estamos aqui com um especialista de segurança digital, Eduardo Pinheiros. Foi investigador na Polícia Civil, hoje ele já está aposentado, com essa cara de novinho, mas está aposentado. Hoje trabalha no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ajudando também nessa repressão aos crimes digitais na instituição do Ministério Público. E vamos falar agora sobre segurança digital com crianças, sobretudo com jogos. Eduardo, um assunto muito sério, porque criança está mais vulnerável. Com certeza. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, nesse outro podcast, para a gente trocar ideia sobre segurança digital, que é muito importante, e principalmente dos pequenininhos, de crianças e de pré-adolescentes, que muitas vezes os pais acabam sendo negligentes e ocorrem muitas tragédias familiares envolvendo as crianças, envolvendo os filhos, que os pais poderiam ter evitado se buscassem um pouquinho mais de informação. A gente sempre aprende, quando a gente é criança, de que a gente não deve conversar com estranhos. De forma nenhuma. E aí o pai e a mãe deixam o filhinho lá na sala ou no quarto, jogando, e não preocupa se a criança está ou não, porque acha que a criança está dentro de casa, se a criança ou não está conversando com estranhos. Essa regra de não conversar com estranhos também vale para o mundo digital? Com certeza. Internet é rua. Os mesmos riscos que nós encontramos nas ruas, nós encontramos também no mundo digital, porque os golpes, os criminosos também migraram para o mundo digital. As pessoas mal intencionadas migraram para o mundo digital. Então, quando a gente fala não conversa, a gente ensina os nossos filhos para não conversar com estranhos nas ruas, e eles não conversam. Só que no mundo digital eles estão fazendo isso. A gente conversa com os nossos filhos, orienta, por exemplo, para não pegar carona com estranhos, eles não pegam, sabe do risco. Mas no mundo digital estão pegando, estão lá no joguinho online, trocam o número de telefone e vão para o WhatsApp, vão para outro ambiente. Sai do ambiente público, que é um joguinho online, tem lá vários jogadores, dezenas de jogadores, vão para o ambiente privado ali, que é só 2 pessoas. Então, quer dizer, a gente fala para os adolescentes, para as crianças não aceitarem balas, presentes, nada de estranhos nas ruas, e também no mundo digital, receber arquivos, vídeos, fotos. Então, quer dizer, os pais não sabem como seria fácil eles darem essas orientações. É só você pegar as dicas que nós damos para os nossos filhos no ambiente físico, nas ruas, e aplicar para o mundo digital, porque, eu volto a repetir, internet é rua. É ilusão o pai e a mãe achar que um filho no quarto está no celular, mas está seguro. E não pode não estar seguro, ali pode acontecer tragédias. Ele pode estar ali conversando com um estranho, esse estranho pode ser um criminoso, pode ser um pedófilo, pode ser um sequestrador, Às vezes pode ser um estelionatário que só quer imagens de pornografia infantil para vender, para ganhar dinheiro, para aplicar os seus crimes. Então, quer dizer, os pais precisam exercer o dever de vigilância. Não é nem direito muito... Eu dou palestras, doutora Silvana, e muitos pais perguntam, mas eu posso colocar um aplicativo para monitorar meu filho? Isso não é violação de privacidade? Aí eu pergunto, violação de privacidade de criança, se tratando de criança, se tratando de adolescente, será que eles têm privacidade? Até tem, mas é uma privacidade relativa, não é absoluta. Então, porque tem outros valores, por exemplo, a segurança deles está acima da privacidade. Então, os pais precisam, sim, exercer esse dever de vigilância, que isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá no artigo 4º, inclusive na Constituição, no artigo 227, tá? O dever do pai, da família, da proteção dos seus filhos. Se eles não exercerem esse dever, eles podem ser até punidos. Tem punição à luz do Código Civil, pode perder o pátrio poder sobre a criança, a guarda da criança, e tem também a punição do Código Penal. Você pegar uma criança, dar um celular para uma criança, um smartphone que é conectado à internet, e aqui ele pode conversar com bilhões de pessoas no mundo inteiro, e você deixar ele totalmente desassistida de orientações, você está criando um menor abandonado digital. E o risco é muito grande. E tem lá no Código Penal crime de abandono de incapaz, artigo 133. Então, se você deixa o adolescente sozinho, abandonado, no mundo digital você está também correndo risco de responder por esse crime. Então, pai e mãe, muito cuidado. Se você tem filho aí até a idade, vamos dizer, de 13, 14 anos, é preciso exercer o dever de vigilância para não deixar o seu filho vulnerável aos riscos e às armadilhas do mundo digital.
Então, aqui no Brasil, gente, o pátrio poder, né, o poder familiar, que a gente fala, antes era pátrio poder, poder familiar, ele é até os 18 anos. Então, até os 18 anos, você responde por qualquer ato que o seu filho fizer. Então, a partir dessa concepção de que você responde até 18 anos, você tem que sim que ter dever de vigilância, porque você também pode ser responsável até pelo ato infracional, não criminalmente, mas civilmente você pode ser responsável. É o que o Eduardo falou, né, Eduardo? Perfeito. E a gente vê os pais deixando assim, não dando orientação nenhuma. Por exemplo, entrega o celular para o filho e não dá celular. A gente sabe que hoje em dia é quase uma rede de TV. Você aqui faz vídeos, né, de alta resolução, fotos. Aí a gente vê o pai e a mãe entregar o celular para o filho leva para a escola e na escola ele usa o celular para praticar, por exemplo, cyberbullying, fazer foto de um outro aluno. Para quem está nos assistindo, que não sabe o que é cyberbullying, você poderia falar mais ou menos para a pessoa entender? Então, o bullying, vou começar pelo bullying, né? O bullying são as ofensas, as humilhações, as ameaças, né? Qualquer tipo de comportamento que deixa uma pessoa constrangida e humilhada. Já o cyberbullying é esse comportamento no mundo digital. É você levar esse comportamento de humilhação, de ameaças, né? De constrangimento para o mundo digital. O que tem muito adolescente fazendo? Pegando o celular e tem um coleguinha dormindo em sala de aula. Existe isso, né? Porque o menino ficou a noite toda no joguinho, chega na sala de aula, dormiu. Colocou a cabecinha do canto da parede, que ele sentava no cantinho, abriu a boquinha e começou a babar enquanto dormia. Aí o coleguinha foi lá, pegou o celular e tirou uma foto. Aí depois colocou no grupinho da turma, no grupinho do WhatsApp, de crianças de 12 anos, que nem poderiam ter WhatsApp. Porque o WhatsApp é proibido para menores de 13 anos, doutora Silvana. Tem muito pai e muita mãe que não sabe disso. Aí quer dizer, isso aí é um cyberbullying. A criança, quando chegou em casa, que ela foi ver no grupinho, ela lá, um close do rostinho dela com a boca aberta e babando. Então, quer dizer, aquela criança não queria mais ir para a escola. Isso é assim, é o mais leve do que eu estou falando. Fora coisas mais graves no banheiro, que os adolescentes levam o celular para o banheiro para pegar fotos ali, que pode se enquadrar, inclusive, em pornografia infantil. E eles divulgam isso. Divulgam em sites, divulgam dentro de redes da própria escola e traz humilhação para a criança. Então, cyberbullying hoje é crime e hoje, a partir do ano passado, nós temos uma notificação própria dessa no Código Penal brasileiro, punindo esse tipo de ações. Você trabalhou, né? Trabalhei na DPCA de Linhares, também né? trabalhei aqui na DPCA. DPCA, gente, é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Eu trabalhei em Vitória, que responde pelos 5 municípios da Grande Vitória, Serra, Caracica, Vila Velha, Viana e Guarapari, e também trabalhei em Linhares, onde Linhares realmente o número de ocorrência lá é muito alta, muito alto. Eu tinha muita questão de cyberbullying, de bullying, de criança com jogos online e a gente precisa... Geralmente a raiz disso é o quê? Desinformação, né? Desinformação e abandono mesmo. Sim. Abandono, acho que deu o celular e o filho está quietinho na cama, no quarto, basta. Não basta, gente. O filho precisa de atenção. É o que eu falo. Não quer dar atenção, não tenha filho. Se tem filho, tem que ter responsabilidade, né? A gente fala em responsabilidade penal, criminal, e aqui na igreja a gente pode também lembrar do Salmo, né? Que diz que o filho é herança do Senhor. Então, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Deus nos dá para cuidar, né? E aí, nos jogos online, qual... Assim, aplicativos que o pai pode colocar? O que o pai pode fazer para proteger o seu filho? Então, assim, o que mais tem são jogos online, né? O problema não está no jogo em si, né? Cada jogo, ele é criado para uma categoria, né? Para uma faixa etária de pessoas, para crianças menores, para crianças de alta idade, para pré-adolescentes e para adolescentes. Então, os pais precisam estar atentos à faixa etária, se aquele joguinho que ele está jogando está indicativo para a faixa etária do filho dele. A primeira coisa que o pai tem que observar é, a gente, no cinema, no net, sempre tem a classificação da idade para ver certo filme. Né? Brinquedos também tem, tamanho que você pode entrar. Então, também nos jogos online. Existe uma idade para aquela criança poder jogar aquele jogo. Então, se não for a idade dela, você acredita que não devo deixar. Perfeito. Então, inclusive, quando é uma plataforma de jogos, como o Roblox,
que é uma plataforma, ele tem milhares de jogos. Então, a própria plataforma nas suas configurações tem lá para você configurar o nível de maturidade. Então, se o seu filho é uma criança, você coloca o nível de maturidade baixo, porque só vai ser permitido ele entrar nos joguinhos mais ingênuos, mais educativos, mais voltados para aquela faixa etária. Então, por exemplo, o Roblox é importante a gente falar, gente, eu vou só fazer uma ressalta aqui. Semana passada nós tivemos um caso muito grave aqui no estado do Espírito Santo, de uma criança de 9 anos que acabou agredindo o irmão de 5 anos. É uma situação muito grave. Então, assim, a gente precisa alertar isso. O Roblox, ele tem um nível de maturidade. Então, eu posso lá, na hora da configuração, eu quero deixar meu filho jogar Roblox. Responsabilidade do pai. Deixou, é bom? É o pai que vai decidir, lógico. Mas aí eu tenho a idade, então, que na hora da configuração sim. eu faço. E essa criança, ela aprendeu no Roblox, aquele método, o método que ela utilizou. Não foi o jogo, gente. A gente fala assim, nossa, mas o jogo que ensinou. Não foi o jogo que ensinou. Foi no chat, né? No chat, na comunicação, nas conversas. Ele estava conversando com uma pessoa que não deveria conversar e essa pessoa estava ensinando a criança de 9 anos a tirar a vida de uma pessoa. Então, é algo muito grave. Por isso que a gente precisa realmente estar atento. Eu sempre pego o celular do meu filho e olho depois o que ele está conversando, para eu saber porque assim, ele não tem privacidade absoluta, só depois de 18 anos. E é a minha responsabilidade enquanto mãe vigiar. Então, eu olho o celular dele e falo assim, a senha você tem que me dar. Por quê? Porque eu sou sua mãe. Sim, né? sim. O celular eu estou te emprestando. Depois de 18 anos, você pode até ter para você. Só tem a posse, né? Só tem a posse. Não a propriedade. Não a propriedade. Eu sempre falo isso com meus filhos também. Inclusive, essa questão do chat, gente, os pais, mãe, com muito cuidado. Assim, para criança, eu recomendo desabilitar o chat. Tem essa opção também, lá nas propriedades, nos recursos. Porque aí, com essa desabilitação então, do chat, ele não conversa com ninguém. Não, ele só joga. Ele só vai jogar. Então, quer dizer, não vai estar conversando com estranho, porque quem ele está jogando ali são estranhos. Então, é preciso, sim, assim, não é proibir, é você conhecer a plataforma de jogos, conhecer os recursos de proteção para que você ative esses recursos de proteção. Porque as crianças não estão preparadas ainda para os desafios que encontram online, que são muitos desafios. Até adulto não está, imagine uma criança. Imagine uma criança. A gente também acaba estando vulnerável na situação dela. É muita novidade. Nós estamos aprendendo a este novo mundo, né? Um mundo novo. Um mundo muito novo. E a gente precisa entender que a criança está vulnerável. Então, aí, né, respondendo a sua pergunta, como que os pais podem exercer esse dever de vigilância? Eles podem fazer uso de, por exemplo, um aplicativo de controle parental. Existem vários aplicativos, a própria plataforma da Apple tem seu aplicativo próprio. Quem utiliza Android, que são 80% dos dispositivos, quem utiliza Android, tem lá o Google Family Link, que é gratuito, é muito importante. Ali você vai conseguir bloquear um jogo que você não permite, que você sabe que não é para a idade indicativa do seu filho. Redes sociais são proibidas para menores de 13 anos. Né? Você vai saber com quem ele está conversando, inclusive a localização dele, onde que ele está. Né? Sim, muito importante. Tem um recurso lá de geofencing. Você estabelece um raio, você coloca lá, por exemplo, 300 metros. Se ele ultrapassar da sua casa, se ele ultrapassar esse raio de 300 metros, você vai receber no seu celular um alerta. Seu filho está saindo de casa, está saindo do seu quarteirão, está saindo do seu condomínio. Então é importante, hoje em dia, a gente fazer o uso da tecnologia para proteger a família. Né? Você não expor um filho, não expor toda a família. Então, olha só, mas isso não é crime? Eu não estou instalando um aplicativo, porque de fato é um aplicativo espião, né? Esses aplicativos de controle parental. Isso não é um crime? Não é um crime em se tratando de crianças. Se for você fizer isso no celular da esposa, ou do marido, ou de um colega de trabalho, claro, é crime da Lei Carolina Dickmann. É violação de dispositivo informático. Agora, filho não. Inclusive, no Marco Civil da Internet, que é a lei de 2014, até 18 anos, tá, gente? Porque a maioridade é a partir dos 18 anos aqui no nosso país. Isso. No Marco Civil da Internet, ali tem uma excludente de ilicitude. O Marco Civil da Internet é uma lei que rege, né, o uso da internet no Brasil. Não tem crime nenhum nessa lei, tá? É só mais a questão mesmo estrutural. E no penúltimo artigo, artigo 29, tem lá, eles permitem uma permissão, um artigo que foi exclusivo para dar aos pais a autoridade, né, a permissão para instalar aplicativos de controle parental
para fazer esse monitoramento dos filhos, essa vigilância dos filhos. Eu achei muito importante a questão de desativar o chat para que ele não converse com terceiros, né? A gente só vai ter o controle realmente de que ele não está conversando com terceiros se a gente desativar esse chat. Isso é importante para a criança. E a outra dica que eu gostaria que você falasse um pouco é sobre a questão de compra de dentro dos jogos, né? Tem várias compras que faz compra de jogos. Como é que a criança e os pais vão ter maior segurança? Então, o que acontece? Eu sempre aconselho os pais, se ali no jogo tem um recurso que você precisa pagar para você avançar, eu aconselho sempre os próprios pais fazerem isso. Né? Porque ali, de certa forma, é um comércio. Você não dá dinheiro para uma criança ir numa loja comprar um ventilador. Né? Você mesmo faz isso. Então, quer dizer, mesma coisa na internet. Tem crianças que estão pegando cartão de crédito dos pais, sem conhecimento dos pais, para comprar esses créditos nos jogos. Aí depois os pais vão para a delegacia querendo culpar o jogo, querendo culpar a plataforma, porque é o dinheiro de volta, né, o ressarcimento. Então, quer dizer, é bom lembrar que o jogo tem os termos de uso. E os termos de uso deixam claro ali que envolvendo monetização, isso tem que ser efetuado pelos pais, não pelo criança que é usuário do jogo. Então, muitos pais nem leem, né, termos de uso. Geralmente, as pessoas não leem termos de uso de nada, né, doutora Silvana? As pessoas só baixam a aplicação, pula aquela parte lá de termos de uso, aceito, concordo com os termos e avança. Então, aí fica desinformado, depois fica sem o direito, né? E o direito não socorre os que dormem. Então, os pais precisam buscar o mínimo de informação para proteger os filhos. Cyberbullying em jogos. Tem demais, geralmente nos chats, né? Sim. Nos chats ali, nas conversazinhas que tem muitos cyberbullying, xingamentos, inclusive induzimento e instigação a suicídio. A lei do ano passado, de 2024, que tipificou o bullying, o cyberbullying como crime, também tipificou como crime hediondo a instigação e induzimento ao suicídio quando isso é feito online. Está na mesma lei do bullying e do cyberbullying. Então, agora, instigação e induzimento ao suicídio, se for online, é crime hediondo. Não é um crime mais simples, né? A pena vai ser maior. E, tratando de adolescente, vai ser um ato infracional, que esse adolescente vai ser punido lá nos termos do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São as medidas socioeducativas. Então, o adolescente sempre vai ter um tratamento diferente, né? Se pudesse resumir todas as dicas de segurança para quem está nos ouvindo, para a criança, o que você diria? Então, são duas ações. Os pais estarem sempre conversando com as crianças, orientando e olhando. Né? Tá na Bíblia, orar e vigiai. Né? Não basta só orar. Eu vou orar aqui para meu filho, não tem problema na internet. Não, faça a sua parte também. Você tem que ver o que seu filho está fazendo, acompanhar o que ele está fazendo, conversar com ele. Essa é a melhor medida. A Bíblia dá o caminho, né? Sim. Orar e vigiar. Então, quer dizer, nós temos que fazer nossa parte também. Usar a tecnologia, os recursos de proteção e sempre o diálogo, sempre o aprendizado, sempre a orientação. Isso é dever de mãe e de pai. Então, fica aí a dica para vocês que estão nos assistindo sobre segurança digital para os seus filhos. Lembre-se, desativa o chat dos seus filhos para que ele não converse com terceiros. Faça também toda a fiscalização e vigilância. É seu dever enquanto pai, seja na seara civil, penal e até mesmo na parte bíblica, onde Deus nos manda cuidar dos nossos filhos, né, zelar pelaquilo que Ele nos deu, né, e trazer a segurança digital. Os jogos online não atiça nem faz o seu filho praticar qualquer conduta ruim. O que ele pode fazer, ele conversar com uma pessoa que não deveria, e aí provocar esse tipo de situação, né? E fiscalizar. Se você está vendo que o jogo é um pouquinho violento, que não é da faixa etária dele, você também precisa ter esse zelo. Então, não permitir que o seu filho baixe jogos que não sejam adequados para a idade dele, é o seu dever. Aí aqui, uma mensagem para você, para quem está nos assistindo. Então, gente, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, a participação dessa troca de experiência. E pai, mãe, eu sou pai, sou pai também, né, minha esposa, de 3, né, um já é jovem, mas uma adolescente e uma criança. E isso que a gente fala, a gente aplica. A minha filha, por exemplo, ela tem 10 aninhos e ela não tem acesso ao WhatsApp. E todas as amiguinhas têm. A gente sabe que a força do grupo é muito grande. Ah, pai, mas todo mundo tem filha. Mas olha só, suas coleguinhas têm porque os pais delas não estão bem informados, não conhecem os riscos. Aí depois começa a vir as tretas. Olha, pai, bem que você falou, tá vendo? Então, a melhor coisa, a família unida também no mundo digital.
Traga seu filho para próximo de você, não deixe seu filho se distanciar. Procure conversar com ele sobre o que ele faz no mundo real e também no mundo digital. Essa que é a principal dica. Então, um abraço, até o próximo programa.